E aí, pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula sobre derivadas, mais especificamente aplicando aí o conceito de derivada. Não chegamos ainda nas regras de derivação, então nós estamos querendo mostrar essa leitura diferente da derivada, que é pela definição da derivada a gente trabalhar esse conceito e ter isso de maneira bem solidificada, tudo bem? Embasada. Nessa videoaula a gente propõe aqui uma atividade que pede o seguinte: encontre a equação da reta normal ao gráfico da função no ponto da função menos 2x² mais 8, no ponto em que a abscissa é 1. Então, essa reta normal, ela tem abscissa 1. Foi o que ele quis dizer aqui. Tudo bem? Evidentemente que se ela é normal a esse ponto aqui, né? A reta é normal ao gráfico e passa por essa abscissa aqui. Evidentemente que este ponto também 1 está no nosso gráfico, né? Não é necessário, mas só para a gente visualizar a respeito desse gráfico, o que está acontecendo com esse gráfico. Pense assim: f de x é a mesma coisa que y. Então, ó, y é menos 2x² mais 8. Tudo bem? Podemos até, vamos resolver essa equação e achar as raízes dessa equação, uma vez que a gente tem mais ou menos uma ideia do esboço do nosso gráfico, com maior aproximação daquilo que ele pode se assemelhar, uma vez que a gente não está fazendo isso num programa de computador. Então, quando eu faço o y igual a 0, eu acho as raízes, eu acho aonde é que essa equação toca no eixo das abscissas. Então eu faço assim, ó, 2x² mais 8 é igual a 0. Estou fazendo a ordenada igual a 0, vou encontrar os valores para x. Então eu tenho que menos 2x² é igual a menos 8. E a gente pode multiplicar tudo por menos 1, encontrando 2x² igual a 8. Logo, x² é igual a 8 sobre 2. Portanto, x é igual, aqui vai dar 4, né, pessoal? Ao quadrado é igual a 4. X, aí temos que lembrar que é mais ou menos a raiz quadrada de 4, porque nós temos uma equação com duas raízes reais e diferentes. Poderia resolver pelo delta, mas não é comum usar o delta aqui, tá? O certo é a gente fazer porque é uma equação incompleta. X é igual a mais ou menos 2. O que quer dizer esse mais ou menos 2? Quer dizer o seguinte, que o gráfico da nossa parábola, uma vez que aqui é uma equação do segundo grau, ela é uma parábola, ela toca no eixo das abscissas no ponto 2 e menos 2. Tudo bem? Então vamos fazer aqui, ó, é rascunho, tá, pessoal? É rascunho mesmo. Não é nada assim exato do gráfico não, tá? Vamos supor que seja aqui, ó. Vamos supor que aqui seja o menos 2 e aqui o 2, eixo das abscissas. E aqui o eixo das ordenadas, que é o y.
Lógico que eu vou fazer a mão livre, vai ficar tortinho aqui, lembrando que esse termo independente aqui, ó, é aonde o gráfico ele intersecta o eixo das ordenadas, tá? Basta você fazer o seguinte: para tanto, se você fizer x igual a 0, quando x for 0, o y vai ser quanto? 8. Então vamos dizer, né? Não é verdadeiro, não é verídico o gráfico. Vamos dizer que seja o 8, que seja o vértice da minha parábola, tá? Então, ó, nós vamos ter isso aqui, ó. Certo? Concavidade voltada para baixo, porque o A da minha equação, né, da minha equação do segundo grau, ou da minha função, ele é negativo, a concavidade é para baixo, tudo bem? Perceba o seguinte, ele diz o seguinte, que ele quer saber qual é a equação da reta normal ao gráfico. Pessoal, lógico que a gente vai pensar o seguinte: a abscissa não é 1, supondo 1 aqui, ó. Supondo 1 aqui, ó. Isso é só uma leitura do gráfico, não começamos a resolver ainda. Abscissa 1. O gráfico está horrível, porque se a abscissa for 1, se você substituir lá, você vai encontrar um valor. É mais ou menos isso. Eu não encontrei a abscissa ainda, a ordenada ainda. A abscissa é 1, tá? Então, existe uma reta que é tangente a essa curva neste ponto aqui, tá? Existe uma reta que é tangente a essa curva nesse ponto aqui, ok? Aí ele quer saber exatamente a que é normal. A normal, pessoal, reta normal a uma outra reta é a mesma coisa que dizer que a reta é perpendicular ou faz um ângulo de 90 graus, ângulo normal, ângulo de 90 graus. Ele quer saber isso aqui, ó, tá? Evidentemente que o gráfico não é idêntico ao que nós queremos, mas só para visualizar o que o exercício está falando, ele quer exatamente isso. Ele quer encontrar a equação dessa reta, que é normal à parábola e cuja abscissa, né, dessa reta, né, que coincidentemente é também ponto dessa parábola, né, está sobre a linha da parábola, pertence à reta que é tangente, evidentemente. Esse ponto 1, tanto é comum à reta tangente, quanto é comum à reta normal. Vou colocar aqui, R normal. Vou colocar aqui um S, tangente, certo? Então é basicamente isso o desenho da questão. Vamos à resolução, e aquela resolução levando em consideração a declividade da reta e alguns conceitos de geometria analítica. Então, vamos acompanhar aqui, vou tentar reduzir minha letra ao máximo para vocês ficarem atentos. Nós sabemos que a declividade de uma reta que é tangente a um determinado gráfico de uma função, né? Ele nada mais é do que o limite quando h tende a 0, e esse h poderia ser outra letra também, tá, pessoal? Que você usasse o artifício lá de f de x mais h menos o f de x sobre h. E aí a gente vai sempre... Agora eu vou esquecer esse mt aqui, ó, a declividade da minha reta tangente,
Eu vou deixar ela um pouquinho de lado, só vou repetir a palavra limite, para não ficar enfadonho. Então, ó, limite, vou só colocar igualdade. Quando H tende a zero, e aonde for x nessa equação aqui, ó, nesse f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 8, aonde for x eu vou trocar por quem? Por x mais h. Então vai ficar assim, ó, menos 2 que multiplica x mais h ao quadrado menos o f de x. O f de x quem é? É a própria função. Vou usar parênteses porque existe um menos aqui. Menos 2x ao quadrado mais 8, ok? Isso dividido por h, igual tá ali, ó. Vamos desenvolver esse produto notável, sem muita correria, com muita atenção. Limite de menos 2 vezes quadrado da soma, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o produto do primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Menos, tem menos antes aqui, troca o sinal de tudo que está ali, ó, mais 2x ao quadrado menos 8. Isso dividido por h, quando h tende a zero. E aí nós temos o seguinte, mesmo com régua, fica tortinha minha letra, né? Peço desculpas aí. Limite, vou aplicar a distributiva aqui, né, pessoal? Então, ó, menos 2x ao quadrado, menos 4xh, menos 2h ao quadrado, mais 2x ao quadrado. Opa, faltou aqui um detalhe aqui, ó. Mais 8. E aqui um menos. Então aqui faltou um mais 8, né? E aqui menos. Menos 8. Senão ia dar ruim. Ok aqui, pessoal? Deu para acompanhar? Aqui faltou um mais 8 aqui, ó. Certo? Então, ó, isso tudo sobre h, quando h tende a zero. Vamos melhorar isso aqui, podemos cancelar o x ao quadrado, aqui passou a ser mais, né, pessoal? Aqui passou a ser mais, né? Porque menos com menos dá mais. Então, ó, cancelar esse x ao quadrado com esse x ao quadrado, esse 8 com esse mais 8, esse menos 8 com mais 8. E aí ficamos com o limite de quê? De menos 4xh menos 2h ao quadrado sobre h, quando h tende a zero. Perceba o seguinte, você poderia falar assim, professor, coloque o 2h em evidência. Não, não necessariamente. Vamos colocar o h em evidência, que é ele que vai fazer com que a gente cancele o h que está no denominador. Então isso vai ser igual a quê? Ao limite de que? Vou colocar o h em evidência, 4 menos 4x menos 2h dividido por h quando h tende a zero. Ok? Beleza. Voltando ao nosso raciocínio aqui, eu sei que
a minha reta, meu coeficiente angular ou declividade da minha reta tangente à parábola, à função dada, ela é descrita desta forma. Cancelo esse com esse, limite de menos 4x menos 2h, quando h tende a zero. E quando h tende a zero, aqui vai para zero. E aí eu fiquei fazendo a substituição. O meu coeficiente angular da reta, que é tangente, é igual a quem? A menos 4x. Como ele quer a reta que é normal no ponto de abscissa 1, então nós vamos encontrar qual é o coeficiente angular da reta no ponto de abscissa. Como é que fica esse coeficiente, já que eles são coincidentes ali, quando o x for igual a 1? Nós temos isso aqui, ó, menos 4 vezes 1. Então, o coeficiente da reta tangente à nossa parábola é menos 4. E aí, nós temos que recorrer a conhecimentos de geometria analítica. Quando é que duas retas são normais ou perpendiculares entre si? Quando o coeficiente angular de uma for o inverso do oposto da outra. Bom, se o coeficiente angular dessa reta é menos 4, o da reta normal, o coeficiente da reta normal vai ser o inverso disso e ao mesmo tempo oposto. Oposto a menos 4. 4. Inverte agora. 1/4. Achamos o coeficiente da reta normal. Tá. Pense o seguinte. A reta que é normal, ela passa pelo ponto P de abscissa 1 e ordenada y, que eu não sei quanto é. E tem coeficiente angular, né, igual a 1/4. Certo? Vamos achar esse y. Como é que a gente acha esse y? Como esse ponto pertence à parábola, eu posso pegar na parábola, que é f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 8, eu posso substituir o 1, fazer um f de 1, ou simplesmente, se eu fizer x igual a 1, né? O f de x é y, né? Se eu fizer x igual a 1, eu vou ter menos 2 vezes 1 ao quadrado, mais 8. Professor, mas para que você está fazendo isso? Para encontrar a ordenada do ponto P. Assim nós vamos ter que y é menos 2 vezes 1 ao quadrado, 1 mais 8. Vou fazer a continha direto aqui para não se prolongar muito. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 8, 6. Então encontramos o ponto... Nós encontramos o ponto P. O ponto P, ele tem coordenadas 1 e 6 e tem coeficiente angular 1/4. Ficou fácil, pela aquela fórmula
onde a gente encontra a equação de uma reta conhecendo o coeficiente angular, a gente sempre usa essa fórmula, quando a gente tem o coeficiente angular e um ponto. Y menos y0 é igual a m vezes x menos x0, onde x0 e y0 é o ponto em questão e m é o coeficiente angular. E aí a gente vai encontrar nesse sistema aqui a nossa equação da reta geral ou da nossa equação da reta reduzida, que é a equação da reta normal, uma vez que nós vamos usar o coeficiente angular da reta normal. Então, ó, y menos 6 é igual m, que é 1/4, vezes x menos a abscissa 1, né? E aí, como esse 4, 1/4, o 4 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, vou ficar assim, ó. 4 que multiplica y menos 6, eu estou fazendo devagar para vocês entenderem. É 1 vezes x menos 1. Fazendo a multiplicação aqui, ó, 4y menos, ó, chuveirinho, 24, e aí multiplicando 1 aqui é só repetir, x menos 1. Perceba, eu vou encontrar a equação reduzida da reta, isolando o meu y. Começo fazendo assim, ó, 4y é igual a x menos 1 mais 24. Então, 4y é igual a x mais 23. Perceba o seguinte, vou passar o 4 para o outro lado da minha equação. Então, posso escrever a minha equação assim, ó, reduzida. Y é igual a 1/4, que é o coeficiente angular, né? Porque dividir x por 4 é a mesma coisa que multiplicar por 1/4. Mais 23 quartos. Eis a equação da nossa reta normal, que passa pelo ponto normal a essa função, né? A essa equação, né? Equação quadrática, esse gráfico dessa função quadrática, que passa pelo ponto de abscissa 1. Aqui está a nossa resposta. Eu espero que vocês tenham entendido. Se isso ocorreu, deixe o seu like, compartilhe o máximo possível com seus amigos que irão aí entrar na universidade ou estão fazendo e têm dificuldade na parte de cálculo. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E até a próxima videoaula. Bons estudos a todos vocês.